Muito bem. Vamos fazer aí uma questão do Enem 2025 da prova de linguagens. Como sempre, uma questão que vai ter uma interpretação de texto e eu vou acrescentar depois uma observação sobre pontuação, uso da vírgula, que vai te ajudar na sua competência 1. A questão que nós estamos fazendo hoje é uma questão que tem um texto seguinte: no predomínio das mulheres pretas brasileiras nos Jogos Olímpicos de 2024, uma coisa chamou atenção no pódio. Elas valorizam a parte psicológica. As duas medalhistas de ouro, a judoca Beatriz Souza e a ginasta Rebeca Andrade, ressaltam em várias entrevistas a importância da saúde mental. Em uma dessas entrevistas, Rebeca sinaliza: acho que não é só sobre vencer a Simone, é sobre vencer a mim mesma. A minha briga está na minha cabeça, não está com as outras pessoas. Para conseguir fazer as minhas apresentações, preciso controlar a minha cabeça, o meu corpo. E esta é a briga. Na mesma linha, a skatista Raíssa Leal exalta a necessidade da terapia. E a seleção brasileira de futebol de mulheres tem o suporte psicológico como reforço no treinamento. Um texto tranquilo e uma pergunta, creio eu, tranquila também. Nesse texto, as atletas brasileiras defendem o quê? Vamos fazer o seguinte: pause a tela, leia o texto de novo com calma. Pausa aí, vai lá. Muito bem. Se você pausou, pause agora essa segunda tela, leia as opções, escolha uma delas. Vai lá. Muito bem. Dito isso, observe que eu grifei na linha 3. Valorizam a parte psicológica. Duas linhas abaixo, a importância da saúde mental. Duas linhas abaixo, a minha briga está na minha cabeça. Na penúltima linha, exalta a exaltação, a necessidade da terapia. E na última linha, tem o suporte psicológico como reforço no treinamento. Tudo isso que eu grifei forma um chamado campo semântico, que é uma rede de sentido que vai ajudar você a escolher a sua alternativa. A que mais tem a ver com psicológico, saúde mental, minha cabeça, terapia ou suporte psicológico está na letra E. Tudo isso tem a ver com a importância da saúde emocional. Então, mesmo que você ache que as outras coisas tenham a ver, a específica de acordo com o campo semântico é a letra E. Ok? Agora é o seguinte: quando a gente faz uma redação, óbvio, a gente precisa dominar os conteúdos gramaticais. O texto começa dizendo assim: no predomínio das mulheres pretas brasileiras nos Jogos Olímpicos de 2024, vírgula, uma coisa chamou atenção no pódio. Eu usei aí, eu não, né? O autor do texto usou uma vírgula. E saber pontuar um texto é torná-lo inteligível, é fazer com que ele tenha clareza, é garantir a coesão textual. Claro que a vírgula serve para marcar uma pausa, uma respiração, é o que a gente aprendeu. Mas não é só isso. Para você saber pontuar, não basta a intuição. Existe uma relação com a coesão textual e, por isso, nós temos que saber o que é a ordem direta da frase. No português, a ordem da frase seria começar com o sujeito, em seguida, esse sujeito determinar a concordância de um verbo, e se eu precisar de mais alguma complementação para o verbo ou para o sentido, esses outros termos vêm depois. Por exemplo, todos os candidatos ao curso de medicina da USP, seu sujeito. Eu posso trocar tudo isso que está aí por eles. Eles farão provas. Depois de sujeito vem o verbo, farão. Aí farão o quê? Provas específicas. É um outro termo que completou o farão. Quando? No próximo domingo. É um outro termo que deu uma circunstância temporal. Então, comecei pelo sujeito, usei o verbo e coloquei dois outros termos para formar a minha informação. E aí, você está vendo que nesse período que eu criei,
eu não usei vírgula. Por quê? A ordem direta foi respeitada. E quando houver ordem direta, não é preciso colocar vírgula. Não pode colocar vírgula. Agora, a vírgula, ela deve ser colocada, ela pode ser colocada sempre que você escrever alguma coisa antes do sujeito. Esse termo anteposto ao sujeito, ele está fora do lugar, deslocado, já que o lugar inicial seria do sujeito. Por exemplo, o sujeito é muitas pessoas. Muitas pessoas trabalham em casa. Então, hoje, foi um termo antes do sujeito, por isso a vírgula. O sujeito agora são os universitários. Os universitários têm aulas práticas. O que está antes, pela manhã, é o termo deslocado. Está fora do lugar. Por isso a vírgula. O analfabetismo é o sujeito dessa oração. O analfabetismo diminui o poder de crescimento econômico. O que está antes, em segundo lugar, está deslocado, vírgula. O sujeito agora é o calor. O calor assola as regiões do país. Agora, durante todo o verão, está deslocado, porque está antes do sujeito. Então, o que eu quero te mostrar é que, independentemente do hoje ser uma palavra só, pela manhã, uma expressão com 2 palavras, em segundo lugar, uma expressão com 3 palavras, durante todo o verão, uma expressão com 4 palavras, não importa. A gramática tradicional diz que a vírgula pode facultativamente ser usada se o termo deslocado for pequeno. E ela deve obrigatoriamente ser usada quando o termo tem uma grande extensão. Se algumas vezes eu posso, outras vezes eu devo, vou usar sempre. Mecanize isso na sua escrita. Use vírgula todas as vezes que você começar um período com um termo que não seja o sujeito. E você faz isso direto. Muito raro alguém escrever uma frase certinha, sempre começando com um sujeito. Ok? Você precisa sempre dar uma enchidinha de linguiça. Espero que essa dica tenha sido útil a você. Lá no texto, uma coisa é o sujeito de chamou. Então, no predomínio das mulheres pretas brasileiras nos Jogos Olímpicos de 2024, é um termo deslocado, vírgula. E pela gramática convencional, é obrigatória essa vírgula. Por quê? Porque nós temos um termo de grande extensão. Ok? É isso aí, gente. Um grande abraço para vocês, bons estudos. Se inscreva aqui no canal. Se você acha que alguém vai precisar desse vídeo, compartilhe, para que a pessoa também possa estudar. Aquele abraço.